do cliente que ele está atendendo. Às vezes o cliente dele é a agência. Se ele estiver fazendo isso para uma agência grande, ele pode cobrar mais. Fica difícil falar num valor específico. Por isso que é bom a faculdade também. Vai ter vai ensiná-la a ter uma relação de valor mais profissional. Isso é muito importante. Por isso é sempre bom as pessoas se preocuparem com a formação profissional. A formação acadêmica é imprescindível. Não só a parte técnica, que é importante, mas a formação acadêmica também. Mas veja, se a pessoa quiser entrar hoje numa agência de publicidade, o que nós acabamos de ver é a grande porta de entrada. O que o mercado, o que as agências de publicidade, as produtoras de vídeo estão precisando de profissionais como esse, e às vezes um não acha o outro, né? É verdade. Né? Um não acha o outro. E a grande vantagem do Espaço Aluno, porque antes de chamar o profissional para entrevista, ele já vê o trabalho do cara e fala, esse aqui me interessa. O Espaço Aluno filtra isso, né? E a parte de 3D? Vocês ensinam também, né? Quer dizer, tem toda uma moldagem antes, né? Sim, sim. Como é que funciona? Não sei se tem alguma ilustração aí. Tem. Eu trouxe uns trabalhos do nosso personagem. Personagens que foram criados por nós. Eu criei os personagens e pedi para que desenhistas dessem andamento. No DRC nós criamos 4 personagens. O diretor de artes do meio, e os estagiários e a funcionária. Então tudo começa numa ideia e começa na mão, às vezes desenhando, né? O desenhista ele começa criando, é o que se chama de estudo de personagem. Ele começa estudando o personagem e vai mudando o personagem ao passo que ele vai tomando formas até ser aprovado isso, né? Esse estudo de personagem. Olha lá, isso aí era esse desenho até anterior ao que estava. E depois desses estudos de personagens finalizados, a gente já entra na modelagem. A modelagem dessa é como se fosse um bloco de argila, onde a pessoa vai modelar isso aí. Tá mais para frente. Olha lá, tá vendo? Aquele personagem que foi criado, olha lá, ele é criado, inclusive, ele é modelado em cima do desenho que foi feito inicialmente. Tá Mas ele fez o personagem de frente. Como é 3D, ele faz todos os lados, né? O computador, o software vira o personagem para lá e para cá, ou ele tem que fazer o perfil também? O software, ele é como se fosse um bloco de argila. Ele vai modelando, ele mesmo vai modelando... O próprio software? Não, o próprio usuário. Ele vai modelando de todos os lados. Porque o nariz dele de frente é uma coisa, de perfil é outra. Exatamente. Tá? Ele fabrica o nariz e aí o software permite ele ver de todos os lados. O Shrek é feito assim, né? Todos os personagens. Para que o senhor tenha uma ideia, nós estamos falando aproximadamente de uma produção de 4 anos para fazer qualquer Shrek ou qualquer dessas produções enormes da Pixar, Toy Story, Monstros S.A., Procurando Nemo, 4 anos dentro de um estúdio para fazer. Meu Deus do céu. 1 ano só de render. Olha lá, vamos lá. Olha lá, então aí a modelagem, né? Então aquilo que era um desenho manual tomou vida já numa modelagem, mas ele está sem cor, está sem brilho, está sem luz. Né? Então, daí para frente ele vai começar a entrar numa fase chamada shader, onde ele vai ter brilho e luz. Olha lá. Aí você põe cor de cabelo, luz, pele, você põe textura, uma calça jeans, por exemplo, tem que ter uma textura de calça jeans, né? Uma seda tem que ter textura de seda, textura de pele, e aí ele ganha mais vida. Textura de tecido. Textura de tecido. A gente se confunde num filme, num desenho, por exemplo. Olha lá, aquele ele uma certa determinada cor, né? Pigmentação da cor. Então teve que, aquilo do lado, aquele quadro do lado, mostra muito claro que é um shader, foi feito uma pele para esse personagem que antes era cinza, né? Às vezes a gente se confunde, está dizendo o stop motion, né? Que é com massinha e tal. Sim. E o que é computador, o que é stop motion, o que é computador. Hoje deve existir uma coisa que mixa as duas, né? Não, você hoje até simula o stop motion dentro do 3D. Você simula a animação de massinha, tem muita animação de massinha que hoje as pessoas estão vendo na televisão, não é mais massinha. Ela é modelada no 3D e com a textura de massinha, você pensa que é massinha, mas é uma animação 3D. A Fuga das Galinhas, o que é? Não, Fuga das Galinhas é uma animação massinha mesmo, é uma animação stop motion mesmo. Quando o criador de Fuga das Galinhas, quando ele terminou de fazer a Fuga das Galinhas, ele falou que nunca mais na vida dele ele ia fazer, porque o trabalho que deu... Mas ele acabou depois fazendo um outro. Pegou fogo o estúdio, só para o trabalho fantástico. Saber, o stop motion por massa vai movendo o bracinho e tal, fotografando quadro a quadro. É um trabalho fantástico. Uma paciência, né? Uma paciência. Agora, você começou como, hein? Você é o perfil é professor hoje, dono da escola, tal, sócio da escola. Você já começou com tendência para desenho, é isso?
Como todo mundo que vai a minha vontade dessa era ser ilustrador, era ser desenhista. Mas eu percebi que eu mais sabia vender meu desenho do que fazer propriamente bem o desenho. Sabia vender, pelo menos é uma essa era a minha característica, porque eu vi que tinha ilustradores que tem muito mais talentosos que eu. Tenho amigos ilustradores, né? Luiz Rosso, um ilustrador excelente, Durval, Heitzmann, tenho pessoas que estão na agência de publicidade, no mercado, e eu gostava muito de ver eles trabalhando e eu queria ser ilustrador, queria ser desenhista. Mas eu vi que eu sabia muito mais vender o desenho do que propriamente ilustrar. Então, essa bagagem me deu esse período que eu queria ser ilustrador me deu uma bagagem muito grande para entender todo esse perfil, mas eu acabei caindo para a área de marketing mesmo, que é a área que eu soube trilhar aí com facilidade. E antes da DRC, você estava fazendo o quê? Eu era instrutor de computação gráfica em outras escolas de informática. Ou seja, essa é a sua tendência para ensino já... Aí eu percebi que as escolas de informática elas não tratavam o profissional de computação gráfica com a qualidade de vida, porque era uma escola de informática. Então, meu sonho era abrir uma escola de computação gráfica. É completamente diferente. Que é diferente, você tem que tratar o profissional de uma maneira diferente. O equipamento você tem que dar para ele, o monitor, tudo que você tem que fornecer, a apostila, tudo que você tem que fornecer com uma qualidade diferente. O profissional de computação gráfica hoje, quando ele vai para uma escola de computação gráfica, ele não pode ser como um profissional de informática geral. Né? Antes tinha essa característica do clínico geral, ele era o profissional de informática. Hoje não, hoje tem escolas especializadas em computação gráfica como é o 10. E você tem cerca de 400 alunos hoje? 400 alunos mês. 400 alunos mês. E um curso assim especializado leva quanto tempo? É pouco tempo, para aprender profundamente é pouco tempo. Por exemplo, uma área de 3D, em 3 meses, em cursos de 40 horas, com carga de hora de 40 horas... Do zero ele tem que ter um estágio antes? Ele tem que conhecer o sistema operacional, Windows ou macOS, macOS no caso para Macintosh, o Windows para a plataforma Windows, né? Ele tem que conhecer o sistema operacional e conhecer conceitos básicos de informática, como salvar um arquivo, essas coisas nós não ensinamos, né? No caso do macOS, nós temos o treinamento macOS, mas o Windows nós não temos. Então ele vem com esse conceito básico, mas a parte de computação gráfica ele começa do zero com a gente. Ou seja, ele sai já praticamente com o trabalho, né? Se for esperto no sentido de conseguir, como você fazia, saber vender bem o trabalho, ele já sai com muita possibilidade de faturamento. É muito comum ele terminar de pagar os cursos dele já com o trabalho que ele começou a fazer, já no meio dos cursos. Tá vendo? Tão carente é essa área. Por exemplo, a área de web design, a área de confecção de site, ele começa a fazer um treinamento, ele já pega no meio do curso da gente, ele já pega um job para fazer e já começa a pagar, às vezes, o serviço. Porque é muito carente, tem muito trabalho no mercado. Pois é, então os jovens que estão preocupados com o primeiro emprego, já vou tocar nesse assunto com você, tem uma grande alternativa, quem quiser ingressar nessa área de comunicação, que é começar a aprender a técnica dessa arte de computação gráfica, não é isso? Marcelo, lamentavelmente o nosso tempo está se esgotando, mas eu tenho como tradição aqui no nosso programa, agradecer a sua presença, tal, que você dê um aconselhamento para esses jovens internautas que estão nos vendo no mundo inteiro. Praticamente você já deu aconselhamento durante a tua entrevista, muito legal por sinal. O que eles têm que ter de princípio, de vida e de querer ter para um dia chegar numa situação de comando na carreira deles, como você tem hoje, ou cada um na sua carreira, que possam sobreviver sem sustos e ganhando um dinheirinho honesto? Os primeiros conselhos que eu tenho para dar são conselhos que não se restringem só realmente à computação gráfica, né? É perseverança, acreditar no sonho. Se você é um jovem que quer ser um ilustrador, quer ser um desenhista, quer ser um animador 3D, quer fazer site, não abandone os teus sonhos de maneira alguma. Não abandone. E quando você achar que ele está preste a não acontecer, porque ele está prestes a acontecer. Né? Não abandone os teus sonhos. Persevere, estude, né? Horas. Né? Não se tem sucesso sem suor. Não se tem bônus, né? Sem ônus. Né? Agora, isso é em todas as áreas. Né? Na área de computação gráfica, entenda que a porta de entrada é a porta de entrada, a menor porta, às vezes os cargos mais simples, como um retocador, um ajustador, onde lá dentro você vai poder galgar inúmeros cargos, né, para conseguir, ou até mesmo, que é essa nova cara do mercado, atendendo vários clientes, atendendo as agências de publicidade de dentro da sua casa.
Isso é uma realidade, isso é um mercado exigente. E existe mesmo. Existe muito grande, inclusive com essa quantidade de problemas de leis trabalhistas e todos esses encargos que existem, essa é a nova tendência. Né? Mas acredite no seu potencial, acredite no seu trabalho, estude bastante, porque esse é o caminho. Né? Marcelo, obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Foi muito prazer de te conhecer pessoalmente. Parabéns pelo trabalho. Você está formando, é responsável por uma geração nova que vem aí que vai fazer muito sucesso na propaganda, com essa técnica que está todo de ensino. E nós não devemos para ninguém, né? A cidade brasileira não deve para ninguém no mundo, né? É verdade. Não perdemos para ninguém. Tem grandes talentos aqui. Nossa, muito mesmo. Culpa dos professores. Né? Legal. Esse foi o Marcelo Cássio Loschiavo, que é sócio-diretor, diretor de marketing também da DRC, que é uma das pioneiras escolas em computação gráfica no Brasil, que está fazendo um grande sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. Jovem Pan Online, rádio com imagem online.